Otílio Rodrigues, nestes dias mais recentes, o Congresso Nacional aprovou mudança no imposto de renda. Quais os pontos que você destaca nessa mudança votada no Congresso Nacional? Nós temos costume de execrar a classe política, porque nem sempre eles defendem os interesses da população que os escolheu. Mas também, por uma questão de honestidade intelectual, é importante a gente destacar quando eles também fazem alguma coisa que vem para o caminho do bem. Foi alterada a legislação do imposto de renda, e essa, sem dúvida, que é uma grande medida que ainda tem algumas interrogações, porque esse projeto de alteração foi feita primeiro na Câmara dos Deputados, mas como teve uma votação acachapante, foi 493 votos a favor e nenhum contrário, dificilmente o Senado vai fazer alterações significativas nesse projeto. Esse projeto, ele isenta as pessoas que ganham até R$5.000 mensais. Deixarão de pagar imposto de renda mensalmente, que era retido na fonte. O regime atual, que vai vigir até o final do ano, considera a faixa de isenção vai até o teto de R$3.036. Então, esse teto foi elevado para R$5.000. Além disso, nesse mesmo projeto também, cria uma faixa intermediária entre quem ganha 5.000, 7.350, uma coisa assim, e vai progressivamente aumentando. Quem ganha até R$5.000 é isento. Por exemplo, quem ganha R$6.000 vai pagar apenas R$156 de imposto, ou vai ter uma economia de R$156. Quem ganha R$5.000 tem uma economia de R$316 mensais. E quem ganha R$7.000 vai ter uma economia de apenas 40 e poucos reais, comparando a nova legislação com a anterior. Isto é um fato significativo, porque isso beneficia cerca de 16 milhões de brasileiros. É uma questão importante, porque atinge a classe média. Claro que essa legislação não traz benefícios para a classe mais pobre, mas para a classe média é um alívio no orçamento. Porém, isso daí só vai começar a vigir a partir de 1º de janeiro de 2026. Toda mudança na legislação tributária tem o princípio da anualidade, né? Então não pode se criar imposto para vigência dentro do próprio ano. A gente vê que diversos governos, nos últimos anos, utilizaram o congelamento da tabela de imposto de renda como uma forma de aumentar a arrecadação, porque a inflação vai corroendo o preço, eles congelam a tabela do imposto de renda e, com isso, em termos reais, aumenta a arrecadação. Essa legislação aprovada essa semana na Câmara prevê que, anualmente, essa tabela vai ser corrigida para evitar essas distorções. Essa tabela do imposto atual, que está em 3.036, se ela tivesse sido corrigida ao longo dos últimos anos, a isenção deveria estar em torno de R$5.300, segundo alguns estudos aí de pesquisadores que trabalham sobre esse tema. Em resumo, é uma medida positiva. É até difícil da gente, nos tempos atuais, diante da classe política que nós temos, entender como que eles conseguiram aprovar, mas a gente sabe que nós estamos ano que vem em ano eleitoral e claro que essa foi uma medida eleitoreira, porque isso representa uma renúncia de arrecadação. Esta medida vai ter um impacto entre 25, 26 bilhões a 31 bilhões que o governo deixará de arrecadar. Mas para compensar isso, né, o governo não dá ponto sem nó. Quem ganha acima de R$50.000 até quem ganha R$100.000, a partir de 2026, vai ter uma tabela progressiva de um imposto adicional que pode chegar até 10% de imposto de renda para quem ganha acima de R$100.000. Então, as pessoas que ganham acima de R$100.000 mensais pagarão uma alíquota adicional de imposto a partir do ano que vem, algo em torno de 10% sobre esse valor. É isso, Erivan. Foi mais ou menos isso que ocorreu. Para os que estão sendo beneficiados, o que você destaca? Em primeiro lugar, não é apenas quem ganha acima de R$100.000. Uma coisa que eu esqueci de dizer, as pessoas que ganham dividendos
acima desse valor também vai ser taxado, né? E também quem faz remessas para o exterior de dividendos ou de ganhos aqui do mercado financeiro, a partir de dividendos, também vai ser tributado para compensar. A dúvida, sabe, Erivan, se vai realmente compensar, vamos esperar para ver. Os benefícios, primeiro, é um alívio no bolso para alguém que nessa faixa aí de 5 mil, a classe média baixa. Se você considerar uma economia aí de R$300 mês, quem vai ser o maior beneficiado nesta nova situação é quem ganha exatamente R$5.000, né? Porque antes ele estava sendo taxado, e se eu comparar o que ele pagaria ganhando um salário de 5 mil com o que ele não vai pagar em 2026, ele teria aí uma economia de 300 e poucos reais ao mês, mas o grande benefício é se essas pessoas conseguirem aplicar esse dinheiro, pode ser uma boa reserva para a aposentadoria, já que é um dinheiro que veio, que ele não estava contando, mas aí que entra a maior dificuldade de nós brasileiros, que é a disciplina para poupar. Seguramente as pessoas já vão começar até comprar a prazo já para pagar lá quando vier a receber esse dinheiro a mais no orçamento em 2026. Agora, outro benefício para a economia é que quando o governo deixa de taxar a população, o cidadão, aumenta o consumo das famílias e das pessoas. O aumento do consumo gera mais vendas por parte do comércio e vai demandar produtos e serviços a mais, e no caso de produtos, o comércio vai demandar mais encomendas para a indústria vai ter que produzir mais, e isso daí cria um círculo virtuoso. Mais renda, mais consumo, mais produção, mais emprego. E esse aí também eu destacaria como um aspecto importante dessa medida. Eu destacaria ainda outra coisa também, que é em um país que, segundo os últimos estudos sobre desigualdade econômica, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ele se localiza em 56º no índice de desigualdade. Então, não tenha dúvida que essa é uma medida, embora insuficiente, ínfima, mas pelo menos é uma medida que caminha na direção de promover uma melhor distribuição de renda e uma maior justiça, vamos dizer, social, já que o pobre e a classe média são os que mais sofrem, né? No Brasil desconfia de tudo, né? Mas eu destacaria benefícios como aqueles mais importantes em razão dessa medida tomada, por enquanto, pela Câmara dos Deputados. Tem algum risco? Então, aí que está a grande interrogação, porque nós estamos vendo um governo que tem uma gastança sem limite, essa situação é insustentável, o percentual da dívida pública vem crescendo ano a ano, tem projeções aí de muito rápido chegar a algo em torno de 90% como percentual do PIB. Isso preocupa, porque a maior gastança e o que o governo gasta com juros, que os juros não podem permanecer nos níveis que se encontram por muito tempo, porque isso sufoca a economia e o próprio governo. A questão é que os efeitos, as consequências disso, só vêm no longo prazo, porque é muito marketológico para o governo se apresentar e realizar e dizer que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, é muito fácil. Gastar é fácil, cortar gastos que é difícil. A grande incógnita que se coloca em relação a esta medida é quais os efeitos sobre a situação fiscal do governo. Quando eu me refiro à situação fiscal, é um termo do economês que significa a balança entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. A interrogação é quais os impactos disso. Será que essas medidas compensatórias da taxação dos dividendos e dos salários da mais alta renda, será que vai compensar numa economia do tamanho da brasileira e da complexidade tributária que é? Nós não temos segurança, convicção para afirmar. E se o governo continuar, e no ano que vem, que é um ano eleitoral, e com essa política populista de gastança sem limite, isso preocupa e de repente o tiro pode sair pela culatra e aquilo que era bom pode trazer consequências danosas para a vida do cidadão. É claro que esse tema vai ser explorado eleitoralmente
A gente precisa ficar atento para não se enganar por esse discurso eleitoreiro, e não fizeram nenhum favor, não estão doando nada, fizeram algo que era necessário. Por outro lado, podem estar deixando de fazer coisas que são extremamente necessárias. Fica aí para a gente acompanhar.